Olá, bem-vindos a todos e a todas ao canal. Meu nome é Bruno Santos, filósofo profissional e professor de ensino superior. Hoje a gente vai discutir teorias híbridas sobre o bem-estar, né? Eu me deixei meio confuso na última aula, né, na aula 3, e essa aula, a aula 4, ia ser sobre o hedonismo ou sobre teorias híbridas. Então eu resolvi falar sobre teorias híbridas. Mas antes da gente começar, eu peço que vocês curtam e compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, por favor, não se esqueçam disso. Assinem o sino, né? Nossos vídeos saem todas as terças e quintas, às 19h, e alguns sábados a gente tem extras também, né? Então a gente vai fazer o que hoje? A gente vai primeiro dar uma revisão do que a gente já discutiu, né? Para lembrar todo mundo do que a gente já fez, para seguir a linha, né, de apresentação. Depois a gente vai discutir teorias híbridas do bem-estar. E teorias híbridas do bem-estar são bastante interessantes, tá? Porque elas são modelos que tentam juntar intuições de teorias concorrentes. Então, a gente vai discutir um pouco de atitude de dependência e atitude de independência. Vamos discutir o requerimento de experiência, o requerimento de forte ligação. Vamos ver se isso é plausível para explicar o bem-estar. E depois a gente vai discutir um argumento baseado no requerimento que tenta refutar a teoria da lista objetiva, ou seja, dizendo que ela não é uma teoria adequada para o bem-estar. Vamos fazer um argumento que tenta unir atitudes com o requerimento, e depois a gente vai ver uma diferença com o que beneficia a gente, como essa coisa beneficia, que esse é o grande ponto. Então vamos relembrar as coisas. A gente viu nas aulas passadas, né, desde a primeira aula, uma série de distinções entre teorias substantivas, enumerativas e formais do bem-estar. Teorias substantivas são aquelas que explicam as propriedades fazedoras de bondade, ou seja, as propriedades daquilo que nos beneficia não instrumentalmente. As teorias enumerativas enumeram apenas, né, as coisas que nos beneficiam não instrumentalmente, e as teorias formais apresentam, então, as coisas que têm a propriedade de nos beneficiar não instrumentalmente. A gente viu também que há uma divisão entre subjetivismo e objetivismo. Subjetivismo aqui sempre entendido no sentido fraco, né, que não implica em relativismo, ou seja, o bem-estar é composto por coisas que são subjetivas a nós, né, mas são comuns a todos. Então a gente chama essas teses de atitude e dependência, ou dependência de atitude. E aqui é um ponto interessante, tá? Eu apresentei também o hedonismo e o preferencialismo, e o hedonismo e o preferencialismo são teorias dependentes de atitude. O que isso significa é que uma coisa nos beneficia instrumentalmente se e somente se você tem um desejo ou você tem um estado mental acerca daquela coisa, né? Ou produzida por aquela coisa. Então isso depende do sujeito. Então uma coisa é boa dependendo de algo em nós, né? Então para o hedonismo, para os estados mentais prazerosos. Para o preferencialismo, para os nossos desejos, né? As nossas preferências. Então ambas as teorias são subjetivistas fracas e atitudes dependentes. Já o objetivismo é diferente. Ela é uma teoria atitude independente. Então as coisas são boas para nós mesmo que vocês não as desejem, né? Ou mesmo que vocês não tenham prazer com essas coisas. Então, teoricamente, uma coisa vai ser boa, mesmo que você nunca venha a desejar, ou mesmo que você nunca tenha prazer com ela. Então, lembre-se, por exemplo, do nosso exemplo da amizade. A amizade parece boa, não porque ela causa prazer, não porque você deseja a amizade, mas porque ela envolve alguma coisa que faz dela boa, né? Uma propriedade fazedora de bondade faz dela boa, né? Nesse caso pode ser amor recíproco, por exemplo, né? O amor fraternal recíproco. Então, descobrir quais são essas propriedades é bastante difícil, né? Discutir quais elas são bastante difícil, e a gente, ao contrário do que queria o Jerry Moore lá na Principia Ética, no livro dele, Principia Ética, a gente tende a pensar que não há, né, uma única propriedade. Claro, tirando os perfeccionistas, que acha que há uma única propriedade fazedora de bondade entre todos os elementos. E deixa eu contar uma novidade para vocês, né? Eu dei uma roubadinha colocando o perfeccionismo dentro das teorias objetivistas, tá, do bem-estar, porque teoricamente o perfeccionismo deveria ficar numa categoria separada, né? Numa explicação separada. Mas como não tinha onde pôr e eu queria colocar o perfeccionismo, eu coloquei aí nas teorias objetivistas do bem-estar, porque é uma teoria que tem elementos objetivistas, perdão, né? Então, o que a gente vai fazer hoje?
a gente vai falar mais um pouco de atitude independência e atitude dependência, vamos falar sobre requerimento e assim por diante, como eu disse antes. Então, vamos ao nosso famigerado, né, PowerPoint, que deve estar hoje mais visível. Eu me coloquei na parte de cima dessa vez, né? Como vocês podem ver, eu tentei simplesmente me colocar na parte de cima para não atrapalhar o texto, mas eu não sei se eu vou ter sucesso. Então, comentem aí, né, se eu tô tendo sucesso em ficar na parte de cima. Bem, então teorias da objetivistas, né, elas são teorias que, teoricamente, elas defendem que aquilo que nos beneficia não instrumentalmente, né, ou aquilo que possui valor prudencial, é algo que não precisa ou não necessita, né, dos nossos estados mentais. Então, você ter prazer ou não ter prazer, desejar ou não desejar é irrelevante. E a gente viu os problemas dessa visão, né? Que pode ter alguns problemas de a gente pensar esse tipo de coisa, porque parece que no final das contas a gente está falando para as pessoas o que as beneficia e elas parecem não ter liberdade, então, para decidir sobre o que o bem-estar delas é, né? Sobre o que o bem-estar delas é composto, perdão. Só que isso, obviamente, pode ser corrigido, pensando naquela distinção tipo-espécie que a gente já discutiu, né? Então, eu posso dizer conhecimento é um tipo de coisa boa, né? E ele tem várias espécies de conhecimento que são bons em si mesmo, porque elas são exemplos daquele tipo, né? Então, conhecimento é bom e conhecimento filosófico é bom também, e conhecimento filosófico é uma espécie daquele tipo. Então, dá para resolver assim e a gente pode alegar que vidas diferentes, né? Então podem ter uma pluralidade de coisas diferentes. Só que a grande dificuldade para um objetivista é explicar como que o bem-estar acontece em nós. Porque parece plausível pensar que o bem-estar nele mesmo, né? Ou seja, quando nós sentimos bem-estar, e é por isso que a gente usa até essa expressão até de um jeito informal, né? A gente sente bem-estar ou sente a felicidade. O objetivista não consegue explicar isso bem, porque ele fere ou ele parece ferir o que o professor Longer chama de requerimento de forte ligação. A atitude independência do objetivismo, né? Ou seja, o fato de que algo é bom independentemente do que você pensa, acredita, ou sente ou deseja, faz o objeto, né, valioso, ou seja, aquilo que tem valor prudencial por si mesmo, e que pode nos beneficiar, ficar descolado da gente. Então a gente chama isso de requerimento de forte ligação, pelo menos é assim que o professor Longer chama, mas na bibliografia especializada a gente encontra também como nome de requerimento de experiência. E aqui a gente precisa fazer aquela observação que eu fiz na última aula, e se eu não fiz na última aula eu vou fazer agora, de que esse requerimento não é um ponto pacífico entre os teóricos do bem-estar. Não é ponto pacífico no sentido de que não é que ele não exista, não é que ele não seja plausível, é que a gente não consegue formular ele de uma maneira adequadamente boa para que ele não implique já em um conjunto de teorias. O que isso quer dizer? Que se você formula um princípio, um requerimento, perdão, de um jeito muito duro, você exclui de partida uma coleção de teorias. Então, o requerimento de forte ligação, ou requerimento de experiência, né, como chamaria o professor Flechter, por exemplo, ele é um requerimento que parece plausível, mas ao mesmo tempo ele tem que ser formulado com cuidado, porque senão você corta todo o objetivismo fora da discussão só pelo requerimento. E o requerimento não pode ser justificado recorrendo às teorias do bem-estar, a qual ele incide. O que isso quer dizer que você não pode pressupor uma teoria que você está tentando provar, né, para formar o requerimento. Então, o requerimento de forte ligação é uma das razões, dentre outras, que a gente tem para se mover para teorias híbridas, né? Ou seja, tentar misturar objetivismo com subjetivismo. Então, a gente vai fazer uma teoria híbrida aqui, eu vou apresentar uma proposta para vocês. Mas o que diz, então, o requerimento da experiência de forte ligação? Então, o professor Longer é o seguinte, para ser adequada, né, uma teoria do bem-estar, ela não pode, repara, não pode permitir que alguém possa ser diretamente beneficiado por eventos que não estão fortemente ligados a ele. Então, o que significa se está fortemente ligado ao indivíduo, né? Porque essa é a pergunta. Significa que qualquer evento E, ou seja, qualquer acontecimento,
beneficia um sujeito qualquer S, se e somente se, esses SSE aí significa se e somente se, e, né, o evento causa uma mudança nas sensações ou nos estados mentais ou nas atitudes de S. Então, isso quer dizer que aqueles efeitos fantasmagóricos à distância não beneficiam a gente. Ou pelo menos não deveriam, a gente não deveria pensar que beneficia. Aqui tem uma disputa, tá? Vocês vão aceitar, se vocês aceitam o requerimento de experiência, então vocês têm dificuldades para defender certas coisas, como, por exemplo, defender a tese preferencialista quando acontece aqueles fenômenos de benefício à distância, né? Ou de benefício pós-mortem também, né? Que é uma coisa bastante estranha. Porque o que diz a teoria da satisfação das preferências, né? O preferencialismo, ela diz que algo te beneficia se e somente se, né? É uma satisfação satisfeita. Uma preferência satisfeita, perdão. Então, uma preferência ela pode ser satisfeita e você não ficar sabendo, ou ela pode ser satisfeita e você não existir mais. Né? Imagina um testamento, por exemplo. Você deixa lá um monte de preferências, então as pessoas satisfazem essas preferências, e por definição do que é o bem-estar por preferencialista, seu bem-estar melhora, só que você não existe mais. Então, isso é uma coisa bastante estranha. Então, tem duas formas de lidar com esse requerimento, né, de experiência. Uma é simplesmente aceitar ele e tentar moldar uma teoria que encaixe com ele, né, sendo objetivista, né, então você vai tentar encaixar isso dentro do objetivismo para que você tenha uma teoria mista ou híbrida, ou você nega o requerimento, né, de experiência e diz o seguinte: não, a pessoa está sendo beneficiada mesmo, né, mesmo que ela nunca venha saber, por exemplo, que uma preferência dela foi satisfeita. Então, ela está sendo beneficiada mesmo. Ou seja, você compra a implicação estranha que dá como esse efeito fantasmagórico do benefício à distância. Então, você pode fazer essas duas coisas. Há preferencialistas que compram, tá? E eles não têm problema nenhum com isso. Por quê? Porque eles, para resolver o problema do benefício póstumo, né? Ou seja, de você melhorar teu bem-estar depois que você não existe, né? Eles colocam um requerimento que a gente chama de requerimento de experiência. Mas isso a gente vai ver em aulas detalhadas do preferencialismo. Porém, né, um teórico que quer manter as intuições do objetivismo, ou seja, que parece haver coisas que são boas, mesmo que sejam independentes da gente, e também querendo manter a intuição de que o requerimento de experiência parece ser plausível, ou seja, para que uma teoria do bem-estar seja bem sucedida, ela precisa explicar como o bem-estar está afetando ou beneficiando, né, o indivíduo diretamente. Então a gente pode juntar essas duas partes, né? A intuição objetivista com o requerimento de experiência ou de forte ligação, e tentar fazer uma teoria híbrida. E é isso que eu particularmente tentei fazer. Então, a gente pode seguir, né? Aqui tem um argumento formado contra a TLO, né, a teoria da lista objetiva pura, né, baseado no requerimento de forte ligação. Então, aqui a gente tem as premissas e a conclusão, lá a 7 é a conclusão, né? E a gente vai derivando o argumento. Então vocês podem ver aí que logicamente está disciplinado. E se vocês quiserem saber de lógica, playlist de lógica aqui em algum lugar, não sei onde está, ou no canal, tá? Vão ao canal, cliquem aí no meu nome, tem uma playlist lá do curso de lógica, façam o curso de lógica. Então o argumento segue mais ou menos assim, né? Se a teoria da lista objetiva é uma teoria do bem-estar bem-sucedida, então não é possível para uma pessoa ser diretamente beneficiada por um evento que não esteja fortemente ligado a ela. Isso é o que o requerimento exige, né? Então, a primeira premissa está aí. Se um evento beneficia uma pessoa diretamente, então tal evento tem algum impacto sobre essa vida, assim como o requerimento parece dizer, e assim como parece dizer nossas intuições. Por quê? Porque aquele efeito fantasmagórico, a distância de benefício, parece ser muito estranho. E a gente não parece não querer aceitar aquilo, né? Porque é uma coisa meio maluca, né? Você tem uma satisfação de uma preferência e você nunca vem a saber disso, então o bem-estar aumentou. E ponto final. Então isso é muito louco. 3, né? Um evento beneficia uma pessoa diretamente somente se esse evento instancia uma propriedade fazedora de bondade de algum bem geral
E essa é a hipótese da TLO, ou seja, da teoria da lista objetiva, como a gente viu na aula passada. Então tem lá a lista lá, bonitinha, né? Então algo beneficia a gente se é uma instância daquela lista, né? Ou se é uma espécie daqueles tipos que estão na lista. Então essa é a hipótese da TLO. Então, 4, né? É possível, então, que um evento seja a instanciação de um bem geral e não ter qualquer impacto sobre a vida de alguém. E isso é realmente possível, né? Você não ter qualquer mudança, né? Então, vamos pensar novamente na amizade. Então, você tem lá seu bom amigo, né? E a amizade é boa porque tem amor fraternal, só que você fica décadas sem ver seu amigo. Só que durante todos esses anos, ele mantém esse amor fraternal com você, né? Ele fala bem de você, ele te protege quando alguém fala mal de você, né? Ele procura acompanhar seu trabalho, mesmo que ele não consiga entrar em contato com você. E tudo isso parece fazer parte do teu bem-estar, mas você não sabe de nada disso, então parece que isso não está, ah, sei lá, mudando a sua vida de alguma maneira, né? Ou seja, causando algum impacto na sua vida. Então é possível que isso ocorra. Tem vários outros exemplos, né? Então, é possível que isso ocorra. Então, se 4 é verdadeira, né? Estamos ali na premissa 5. Se 4 é verdadeira, então é possível para uma pessoa ser diretamente beneficiada por um evento que não tem qualquer impacto sobre a vida dela. 5 está afirmando o efeito fantasmagórico do benefício, né? Ou seja, o benefício, alguma coisa está te beneficiando, mesmo que você não tenha nenhuma mudança, né, acessando aquele bem. Então, 5 está simplesmente falando daquele efeito estranho, né, da gente parecer ser beneficiado por alguma coisa que a gente não sabe ou não conhece ou não acessa de alguma forma, né, ou não está envolvido naquilo, né? Então é como se você falasse que um conhecimento está te beneficiando mesmo que você não reconheça ou não deseje o conhecimento ou não tire prazer do conhecimento, né? Você está tendo conhecimento, mas só está tendo dor e você nunca desejou aquilo, só que aquilo está te beneficiando. É o problema lá da professora ou do professor de matemática que quer te ensinar equação de segundo grau, que você acha chatíssimo, que você pensa que não serve para nada, e o objetivista fala assim: aprender a equação de segundo grau está te beneficiando não instrumentalmente, né? Você está adquirindo conhecimento. Aí você fala assim: pô, mas eu odeio aquilo, eu tenho desprazer com aquilo. Então, não está mudando você para positivamente, né? Está mudando você negativamente. Então, parece uma coisa estranha também. Então, 6, né, é possível, né, para uma pessoa ser diretamente beneficiada por um evento que não tem qualquer impacto sobre ela. Então, de 4 e 5, eu fiz um modus ponens, eu chego em 6. Repara, se 6 é verdadeiro, então a gente aceita o efeito fantasmagórico, só que 6 nega o requerimento de ligação, certo? O requerimento de forte ligação, requerimento de experiência. Então, portanto, né, a TLO não é uma teoria do bem-estar bem-sucedida de 1 e 6, que é o modus tollens, perdão, de novo. 1 é o requerimento de forte ligação e 6 é a negação dele. Então, a gente tem a conclusão de que a TLO não respeita o requerimento de forte ligação, o que é bastante estranho se você pensar que ele é plausível. Então, aqui a gente tem o resultado, né? Primeiro, pessoal, vocês só vão acompanhar ou só vão para uma teoria mista, se vocês só vão defender uma teoria mista, se vocês aceitarem a plausibilidade do requerimento de forte ligação. Então, se o requerimento ele soa plausível, e eu penso que ele soa, tá? A gente tem que integrar ele, né, como um elemento de uma teoria da lista objetiva substantiva, substancial. Por exemplo, né, uma teoria que garanta que os bens objetivamente valiosos que compõem o bem-estar estejam ligados a nós. Então, a gente tem que ligar as duas coisas. Perdão. Então, as teorias híbridas costumam tentar fazer essa ligação. Então, a gente pega as coisas que são boas independentemente de nós, que é a parte da teoria que é a atitude independente, e tenta ligar com a atitude e dependência ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma teoria que é atitude independente por um lado e atitude dependente por outro. Então, isso é tentar juntar duas pontas, né? Fazer duas coisas bastante difíceis. Então, a gente pode defender uma teoria híbrida do tipo objetivista-subjetivista, conjuntiva ou disjuntiva, né? Então, com uma conjunção ou com uma disjunção.
Então, eu posso dizer assim para vocês: tal coisa é boa em si mesmo, independentemente da tua atitude, e te beneficia porque você tem uma atitude, né? Ou eu posso dizer essa coisa que é boa não instrumentalmente para você, porque ela é boa em si mesma, ou porque você está tendo um estado mental, né? E tentar fazer desse tipo. Eu defendo uma conjuntiva, né? Eu uso uma conjunção, nesse ezinho no meio é uma conjunção e não uma disjunção. Aqui eu vou mostrar um jeito, tá, de fazer uma teoria mista. Eu fiz essa teoria, mas eu já mudei de ideia, então reformei ela já. É assim mesmo que funciona a filosofia, tá, pessoal? A gente vai mudando de ideia. Então, os teóricos, né, que defendem esse tipo de teoria híbrida, eles aceitam, então, parcialmente, né, algum elemento que é atitude dependente, que eu estou chamando de subjetivista aqui, né, que é atitude dependente ou subjetivista fraca. Mas quais as razões, né, além de tentar responder a objeção ou a tentar cumprir o requerimento de forte ligação ou de experiência que nós temos, né, para a gente integrar esse elemento que é a atitude dependente, né? Então, o grande segredo, a meu ver, aqui está na distinção entre o que nos beneficia não instrumentalmente e como algo nos beneficia não instrumentalmente. Então, o que nos beneficia é objetivista, né, nessa teoria. O que isso quer dizer? O que é fazer aquela lista de coisas que são valiosas por si mesmas. Só que as coisas que são valiosas por si mesmas, elas não fazem nada sozinhas, né? Então, a mesma coisa com, sei lá, mesma coisa com um pedaço de ouro. Pensa em ouro. Você tem uma barra de ouro, se você deixar ela em cima de uma mesa, a barra de ouro tem valor, né? Concordo? Que é valor instrumental, é claro, né? Não é um valor não instrumental, mas é um valor instrumental. Então você tem lá uma barra de ouro e você bota ela em cima da mesa e ela não faz nada, concordam? Ela tem o seu valor lá instrumental, né? O seu valor monetário, se vocês preferirem assim, né? Tem lá seu valor monetário. Então você deixa lá a tua barrinha de ouro e ela não faz nada. Então aqui é a mesma coisa, né? Então a gente tem todas essas coisas que são valiosas, né? Que vão lá na lista, que nem a gente viu na aula passada. Então pode ter vários elementos, como nós vimos, ou pode ter poucos elementos. Então tem essa discordância sobre os elementos. E várias dessas coisas parecem ser valiosas por si mesmas. E só que elas paradas, por assim dizer, né? Elas existindo e você não acessando, parece que elas não te beneficiam. Então, a explicação do que nos beneficia é uma tarefa. Então, é aquela tarefa ou de fazer uma lista enumerativa, ou de procurar as propriedades fazedoras de bondade de cada elemento, né? E tentar montar a lista. Então, isso é explicar o que nos beneficia. Mas isso não explica como essas coisas funcionam para nos beneficiar. Então, a gente tem uma segunda pergunta. Fala assim, beleza, o conhecimento me beneficia, mas como isso ocorre? Né? Como o conhecimento me beneficia? Bem, o conhecimento tá por aí, né? A gente pode angariar conhecimento de um monte de maneira, né? Mas como que ele me beneficia, né? Então, a gente pode tentar montar uma teoria híbrida que junte essas duas coisas. Então, a primeira parte aqui do que eu estou chamando de TLO atitudinal, né, ou seja, teoria da lista objetiva atitudinal, é uma teoria mista, tá? É uma teoria mista. Então, a primeira parte, né, da teoria diz que o que nos beneficia não instrumentalmente, e o meu PowerPoint apagou, me desculpem, né? Deixa eu ligar ele aqui de novo, né? Então, tá aí o carinha. É pra estar aqui, né? Um minuto só. Volte aí, mano. Não é esse que eu quero. Ah, é esse que eu quero. Obrigado. Então, essa teoria tem duas partes. A primeira parte responde o que nos beneficia e a segunda parte nos responde como nos beneficia. E vocês podem ver que tem um ezinho aí em negrito, né, no meio dessa teoria. O ponto aqui também assim, interessante a se notar, galera, é que a gente começou com intuições muito simples acerca do que é o bem-estar ou a felicidade. Quer dizer, a gente começou lá com o hedonismo, e o hedonismo diz: olha, a felicidade ou o bem-estar é a presença de prazer e a ausência de dor. Depois a gente foi deixando cada vez mais complexo, né? A gente passou por uma teoria das preferências, onde diz que aquilo que nos beneficia não instrumentalmente é a satisfação de uma preferência não instrumental informada, né?
que você formou ela com certa informação. E agora, aí depois a gente foi para o objetivismo, dizendo que certas coisas têm propriedades que fazem delas boas, e que talvez não exista uma única propriedade que junte todas essas coisas. E aí a gente já envolveu bastante metafísica nisso, né? Ou bastante filosofia ah, que é carregada, né? Uma ontologia carregada. A gente começou a criar propriedades ou descobrir propriedades que fazem de coisas boas. E agora a gente chega numa visão mais complexa ainda, né? Que diz o seguinte: vamos lá ler o que diz a teoria, né? Então, para uma teoria mista desse tipo, que é uma teoria atitudinal, ela tem uma parte não atitudinal, ou seja, uma parte independente da atitude, que explica o valor, e uma parte dependente da atitude, que explica como, né, essas coisas que são valiosas aumentam ou participam do nosso bem-estar. Então, ela diz assim: um evento E qualquer beneficia não instrumentalmente um agente S qualquer, se e somente se, e instancia uma ou mais propriedades de que faz algo bom e que compõe uma lista. Essa é a parte objetiva, então. Então a gente tem a lista e, na verdade, essa é a afirmação objetivista. Está dizendo assim, ó, qualquer coisa que seja boa para você, é boa para você porque ela tem uma propriedade fazedora de bondade, então essa coisa instancia essa propriedade. Ou seja, ela pode ser uma espécie de um type, de um tipo, né, que compõe a lista. Então a gente tem a lista lá, né, e tem a espécie aqui embaixo. Então essa espécie instancia essa propriedade fazedora de bondade e por isso ela tem valor, né, para você. Ou seja, beneficia você não instrumentalmente. Só que a gente ainda não cumpriu com o requerimento de forte ligação falando só isso, né? A gente só falou ou só enunciou uma tese objetivista. Então, a segunda parte agora é a tese atitude dependente. Então, um evento E beneficia não instrumentalmente um agente S, se e somente se, E instancia uma ou mais propriedades o que faz de algo bom e que compõe nossa lista, essa é a parte objetiva, e a conjunção, né? S tem uma atitude pró informada a respeito de E em circunstâncias apropriadas. E essa é a parte subjetivista, ou seja, você precisa ter uma crença ou uma atitude baseada numa crença de que algo vai te beneficiar, né? Então você precisa ter uma atitude baseada nessa crença para que algo te beneficie. Então, o que é uma visão aqui informal de ter uma atitude pró, né? Que é a parte dependente de atitude, ou atitude dependente da teoria mista, né? Então, ter uma atitude pró em relação a um bem geral, né? Não é desejá-lo apenas e nem mesmo acreditar que ele vai produzir prazer em você, né? Mas antes é reconhecer racionalmente que ele é bom por si e se engajar na atividade ou procura, né, no acesso dessas coisas ou desses estados de coisas ou estados relacionais que instanciam um bem. Então é como se você reconhecesse, por exemplo, que o conhecimento matemático é bom por si mesmo. Então você reconhece que isso é bom, ou seja, que tem alguma coisa nele que faz dele bom por si mesmo, então ele participa ou te beneficia, e você se engaja ou tenta se engajar na aquisição do conhecimento matemático. Então vamos voltar ao exemplo do jardim, né? Então você é uma pessoa que cultiva jardins, que pensa que a beleza, a estética de um jardim é boa por si mesmo, né? Então você contempla a bondade do jardim por si mesmo, por exemplo, e você se engaja então na procura por jardins, né? Na criação do seu próprio jardim. Então você está tendo essa parte subjetiva, né? E assim que você procura, você é beneficiado por essas atividades, né? Essas atividades mudam alguma coisa em você. Como, por exemplo, elas podem reforçar a sua crença de que jardins realmente são coisas boas, né? Então, pode reforçar a sua crença de que uma cidade deveria ser mais arborizada, por exemplo, ou ter mais jardins ou mais praças. Então, ela muda alguma coisa em você. Qual é o ponto, qual é o problema, o grande problema dessa teoria? Do jeito que ela está formulada, ela é muito exigente, no sentido de que você precisa reconhecer racionalmente isso. E se você precisa reconhecer racionalmente, a teoria ela não capta bem animais em geral que não são humanos, né? Então, eu mudei a teoria justamente por causa disso, tá? Essa daqui é a primeira versão da teoria que eu defendo. Ela não capta bem, então, esses animais.
a esses animais não humanos, né? Porque os animais não humanos teriam bem-estar por sorte só. Então, eles podem acessar coisas que são boas por si mesmo, como, por exemplo, o prazer, né? E lembre-se, para um objetivista, o prazer não é bom porque você está tendo ele, né? Ele é bom porque ele tem uma propriedade, né, que faz dele bom. E é por essa propriedade que ele é bom, então não é porque você está tendo, então é atitude independente. Então os animais vão ter prazer, só que eles não vão ter essa parte subjetiva de procura racional, né, do elemento. Então o bem-estar animal, né, a felicidade animal fica um pouco mal explicada. Então a exigência é muito grande. O segundo problema dessa visão é que a visão ela não aceita bem-estar passivo. Então, o que isso quer dizer? Por definição, isso é estranho, tá? Por definição, você não tem felicidade passiva ou bem-estar passivo. Você sempre tem que procurar as coisas. Então, por exemplo, vamos lá no exemplo do jardim de novo. Você reconhece que jardins são uma instância de um bem geral maior e que então eles são bons e você então se engaja na procura por jardins, por fazer jardins e aquelas coisas todas que eu já disse, né? E eu estou me repetindo. Aí você vai para uma cidade, suponha, né, que você vai para uma cidade que você conhece muito pouco ou que você não conhece. E você está lá de bobeira e decide dar uma volta pela cidade a esmo, né? Não olha nada no Google Maps, não pergunta nada para ninguém, simplesmente vou curtir a cidade, vou olhar a cidade parece ser interessante. Você sai do seu hotel, anda lá por 40, 50 minutos, vira uma esquina e de repente se dá de cara com um jardim maravilhoso, um dos jardins que vocês mais consideram bonitos que viram na vida. Então, esse jardim, teoricamente, ele deveria estar te beneficiando, né? Mas você não foi atrás dele. Você não foi atrás dele. Então, você não teve uma atitude pró em relação àquele jardim, pelo menos. Você tem atitude pró em relação a jardins específicos, aquilo que você tem na sua casa, o que você aprecia na sua cidade, mas você não teve uma atitude pró em relação àquele jardim. Então, teoricamente, quando você encontra esse jardim, que você não sabia que existia, você não está tendo uma atitude pró. Isso é passivo, quer dizer, o jardim apareceu lá, você não foi buscar aquele jardim, né? Então, você só recebe passivamente aquilo. E para um teórico atitudinal, né, da teoria da lista objetiva atitudinal, isso não conta para o bem-estar. Só que é contraintuitivo, né, já que você gosta muito, né, de jardins, ou você assume, ou gosta não, né, você reconhece, né, que os jardins são bons em si mesmos, né, ou beneficiam não instrumentalmente os indivíduos. Então isso vira uma espécie de bem-estar passivo que a teoria não reconhece. Então, como um teórico dessa lista, da lista objetiva atitudinal, poderia responder, né? Ele poderia responder que esse evento específico do jardim descoberto, né, que você não conhecia, beneficia você porque é uma instância, ainda ele continua sendo uma instância do bem geral qualquer que ele instancia, né? Por exemplo, suponho que um bem geral que está na lista lá daquilo que nos beneficia é apreciação estética, né? Então, aquele jardim bonito traz apreciação estética, né? Então, ele é um exemplo de apreciação estética. Só estou supondo, tá, pessoal? Não faço a mínima ideia se a apreciação estética entraria numa lista, teria que pensar nisso, né? Então, essa é a parte objetiva. O objetivista vai falar assim: ó, o jardim ele está instanciando a apreciação estética. Só que você não está tendo uma atitude pró-informada a respeito daquele jardim em específico, né, em uma circunstância apropriada. Você está tendo sorte. E aqui a gente exige informação para que você tenha o bem-estar aumentado. Então, é um problema para essa teoria, né? Também pode se argumentar, obviamente, para defender a teoria, que são poucas coisas que são passivas acerca do nosso bem-estar. Na verdade, o nosso bem-estar parece ser muito mais ativo, né? Por isso que a gente luta numa vida para ter uma vida boa, né? Uma vida feliz. Então ele pode dizer ou argumentar que essas coisas são poucas ou que são mais ou que pesam menos no seu bem-estar. Só que isso vai gerando outros problemas, né? Porque agora tem pesos,
né? Ou seja, coisas na lista que pesam mais ou que pesam menos, dado sua atitude. Então, o valor parece voltar para dentro da subjetividade e não ficar dentro da objetividade. O que faz a gente regredir nas teorias, ou seja, voltar para teorias subjetivistas fracas. Então, eu sempre brinco com meus alunos, né, que fazer filosofia não dá numa corda bamba. E dependendo dos teus compromissos, né, ou do que você defende, ideias têm preço, né? E como as ideias têm preço, você tem que começar a pagar esses preços. E um jeito de pagar esses preços, né, é tentar responder essas objeções. Só que dependendo de como você responde essas objeções, você começa a abandonar a sua própria teoria ou a sua própria posição. E isso é horrível, né? A gente não deveria fazer isso. A gente deveria manter a nossa posição ou, claro, só muda se não conseguir responder às objeções. Se você não conseguir responder às objeções, então você suspende o juízo. Bom, por hoje era isso, né? Isso são teorias híbridas, pelo menos um jeito, tá? De fazer teorias híbridas do bem-estar, não é o único jeito. Há vários outros tipos de maneiras de fazer teorias, mas novamente isso é um curso de introdução. Eu espero que vocês tenham gostado e eu fiz um milagre, né? De fazer uma aula com menos de 40 minutos. Uma coisa que eu estou me orgulhando muito, não gostaria de fazer elas menores. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir ou compartilhar o vídeo. Se inscrevam no nosso canal. Eu vejo vocês em breve. Até lá.